Caros alunos e demais amigos que sempre nos acompanham, tudo bem? Como estão vocês? Tudo sob controle? Essa é a nossa torcida permanente. Claro que você sabe, né? Porque, estando tudo bem com vocês, eu posso continuar a contar com a ajuda de vocês na ação multiplicadora da visão prevencionista perante o próximo acidente aeronáutico que está para acontecer. Você sabe que eu sou o professor Nilson Luiz e que nós trabalhamos aqui a formação do aeronauta brasileiro pautado com os parâmetros da segurança de voo. A verdadeira segurança de voo, que é aquela que se compromete em se esforçar, em trabalhar para reduzir o número de acidentes. Beleza? Eu tenho aqui a grata satisfação de iniciar mais uma série com vocês. Beleza? Isso é sempre muito prazeroso, né? Mas antes de iniciar essa nova série aí, eu pretendo convidar vocês a conhecer o canal do professor Nilson Luiz no YouTube, não é isso? Você tem o famoso triplo C, curta, comenta e compartilha. Quando você curte, você nos ajuda dentro da plataforma. Quando você compartilha, você nos ajuda a conquistar mais corações e mentes nessa multiplicação da visão prevencionista perante o próximo acidente que está para acontecer. Não é isso aí? E quando você comenta? Poxa, quando você comenta, você faz o quê? Você manda um feedback para mim e eu passo a conhecer possíveis demandas que você identificou aí do outro lado da tela. Isso é uma ferramenta excelente para eu melhorar o trabalho para o próximo vídeo. Não é isso? E você que nos acompanha, porém, está fora do YouTube. Está no Instagram, está no Twitter, que agora se chama X, está no LinkedIn, está no Getter ou ainda no TikTok. O que a gente diz para você? A gente agradece que você nos acompanha por essas plataformas aí também, fazendo like, registrando like nessas plataformas. Porém, a gente convida que você acompanhe pelo YouTube. Por quê? Professor Nilson Luiz, segurança de voo no YouTube. Por quê? Porque no YouTube é on time, ou seja, né, eu faço o vídeo, subo para a internet, você já é inscrito no canal, você já tem as notificações acionadas, então a notificação vai te avisar, vai ficar ali ativando, te avisando que o professor Nilson Luiz enviou mais um vídeo. Aí você assiste o vídeo, comenta, eu recebo feedback e melhora o próximo vídeo. E aí você tem o quê? O ciclo do canal do professor Nilson Luiz funcionando. Tá certo? Então vamos aí para a nossa abertura, né, da nossa nova série. Você está curioso para saber o que é? Deve estar, mas vale a pena a sua curiosidade, né? Eu digo para você que nos vídeos anteriores aí, nós tratamos de análise de pista, né? Nós tratamos de indicação de distância, nós tratamos de procedimento de parada de motor, EOP, nós falamos da corrida de decolagem e falamos dos segmentos da decolagem, né? Em todos esses encontros, né, eles foram motivados por vocês, né, fazendo aí um braço do meu planejamento, né? Em todos esses encontros, nós usamos a informação gradiente de subida. Você deve ter notado, né? Toda hora eu citava gradiente de subida, reduziu o gradiente de subida de tantos por cento. Eu usei muito a expressão gradiente de subida. Mesmo evidenciando o contexto do uso da expressão, muitos de vocês me enviaram mensagem perguntando se eu podia definir gradiente de subida. Falar um pouco mais sobre isso. Ora, talvez tenha sido aqui uma falha do professor, né? Acreditar que quando eu falasse gradiente de subida, todo mundo, sem exceção, né, estivesse entendendo o que eu estava falando. Mas algumas mensagens, né, mostraram dúvidas, outras mensagens pediram somente para eu aprofundar no assunto. E isso vai ser feito a partir de agora, né? Como em aviação, muitas são as grandezas usadas, as quais têm seu valor alterado durante a operação, eu resolvi falar de gradientes de uma forma geral. E, posteriormente, a gente vai chegar no gradiente de subida, tá certo? Que foi pedido nas mensagens que eu recebi. Assim, meus amigos, eu tenho o prazer de iniciar com vocês
mais uma nova série de vídeos aqui no canal do professor Nilson Luiz. Chama-se Gradientes. A partir de agora, vamos falar de gradientes. Beleza? Para começar esse assunto novo aí, vamos lá no dicionário, né? O que quer dizer a palavra gradiente? Ora, gradiente é um substantivo masculino, né? Denota medida de variação de uma grandeza, numa determinada direção, tendo em conta uma dimensão espacial. Beleza? No âmbito popular, né, gradiente diz respeito à gradação de cor, definida pela alteração de tons que variam gradualmente. Gradiente, gradualmente. Do mais intenso para o menos intenso. Essa forma de pintura também é chamada de degradê. Beleza? O conceito de gradiente, ele pode ser aplicado em diversas áreas, desde as artes e design até a matemática e física, passando pela aviação. E sempre se refere a uma mudança gradual ou uma taxa de mudança de uma determinada grandeza num definido espaço ou direção. Beleza? Aí, nesse papo todo de gradiente, mudança gradual, né? Se algum de vocês aí, ou uma boa parte, deve ter estudado exatas, matemática, engenharia, física, né? E quem passou por esse tipo de formação já fez a ligação de gradiente com derivada. É inevitável, isso aconteceu comigo também, né? Quando eu falo taxa de variação, não tem jeito, eu falo taxa de variação, está escrito na testa, né? Derivada, dy sobre dx, né? Aí você lembra de tudo que você estudou. Né? Então, eu quero fazer aqui uma ressalva ao pessoal que estudou, principalmente o pessoal que estudou cálculo diferencial integral, né? Quem estudou taxa de variação, quem estudou derivada, etc. Né? Mesmo com o gradiente, no nosso âmbito aqui de aviação, sendo uma razão, por isso que você lembrou de dy sobre dx, né? Mesmo o gradiente sendo uma razão, peço que você abstraia temporariamente tanto o cálculo algébrico da derivada, quanto a sua interpretação geométrica. Segue meu direcionamento que vai ser melhor para você, porque se você ficar, tudo que eu falar, você ligar na derivada, fazer uma correlação com a derivada, você vai estar tendo um conhecimento amplo, beleza, verídico, porém você vai estar se distanciando daquilo que eu quero levar você. Eu quero levar você ao entendimento de gradiente no âmbito da aviação. Então, mas Nilson, tem ligação? Tem tudo a ver, gradiente de subida com derivada, tem tudo a ver. Mas não é o nosso foco. Talvez, num vídeo mais para frente, a gente explique exatamente essa ligação, né? Um vem do outro, enfim, não vou entrar mais em detalhe aqui, né? Mas, né, porque isso tem muito a ver com o cálculo do gradiente, né? E o cálculo do gradiente vai depender do dia, né? E da condição meteorológica, né? A gente vai falar muito pouco do cálculo, porque se eu falar do cálculo, eu vou ter que falar da derivada também, né? E eu não quero falar da derivada agora, nesse vídeo aqui, beleza? Então, peço que ao receber nossas informações aqui, você se abstraia um pouco, né, dessa questão da derivada. Eu sei que praticamente, para quem estudou exatas, é praticamente indelével. Derivada, né, regras de integração por trigonometria, enfim, né? Mas eu vou pedir um favor para você. Procura seguir o direcionamento que eu estou sugerindo aqui nos vídeos. Tá claro? Então, voltando aí para o nosso assunto após a ressalva, né? Na aviação, a expressão gradientes pode referir-se a diferentes conceitos relacionados à variação de parâmetros em diferentes espaços ou tempos. Lembra da ressalva, beleza? Tranquilo. Por exemplo, né? Gradiente pode referir-se ao gradiente térmico, que é a variação da temperatura em relação à altitude. Ou também ao gradiente de pressão, que é a variação de pressão atmosférica em relação à distância percorrida.
pode indicar o gradiente de subida, que é o ângulo de elevação de uma aeronave durante a fase de decolagem. Fica tranquilo que a gente vai entrar a fundo nisso aí. Podemos também lidar com a aplicação de gradiente de autoridade, que é definida por função e ou autoridade exercidas. Tá certo? Eu acho que vocês já devem ter percebido em que sentido nós iremos caminhar nessa nova série, não é? Pois é, eu aguardo vocês nos próximos encontros, onde iremos tratar de cada um desses gradientes que eu citei aqui, né? Por hora eu citei o gradiente térmico, o gradiente de pressão, o gradiente de subida e o gradiente de autoridade, né? Então, o gradiente, né, ele denota o quê? Medida de variação de uma grandeza numa determinada direção, levando em conta a sua dimensão espacial. Lembra aí da ressalva que eu deixei para você de exatas, beleza? Você de exatas, assim como eu, né, vai ter aí, né, vai ser muito sugestionado a fazer a ligação com a, sobretudo, né, com a notação de Leibniz, né, lá dy sobre dx, da derivada, né? Mas dá uma pausa nesse pensamento e foca na direção que eu estou sugerindo para você. Tá certo? Vem cá, o que você está achando dos nossos vídeos? O que você está achando do desenvolvimento do canal do Professor Nilson Luiz? Você ficou com dúvida nesse vídeo? Volta o vídeo. Se a dúvida persistir, você vai fazer o quê? Você vai entrar lá no Professor Nilson Luiz, Segurança de Voo, lá no YouTube, não é isso aí? E você vai fazer como esse pessoal todo aqui fez. Ó, quanta gente que tratou disso aqui. Esse vídeo aqui fala de ensaios não destrutivos, né? Fala de ensaios não destrutivos. E muita gente perguntou aqui, eu estou respondendo cada um desses colegas que, né, nos deram o prazer de comentar, com dúvidas, alguns elogiam, né, alguns criticam, né? Todo feedback é válido, né? Sobretudo os negativos. Os feedbacks negativos, Nilson, faltou isso. Nilson, faltou aquilo, né? Você vê quando a pessoa está querendo ajudar, né? E eu só agradeço. Tá certo, meus amigos? É um prazer enorme começar uma nova série com vocês. Gradientes, beleza? Vamos falar aí desses tais gradientes. Tranquilo? Bons estudos, fique com Deus. Não esquece o like, não é isso aí? Bons estudos, fique com Deus. Continue contando comigo e a gente vai mergulhar nessa história de gradientes aí, beleza? Até o nosso próximo encontro. Até logo!